Se você já tentou carregar o peso da sua vida sozinho, sabe como é cansativo, sabe como é duro acordar todos os dias tentando resolver tudo com as próprias forças e ainda assim sentir que nunca é o suficiente. Mas a Bíblia nos revela um segredo poderoso, um mistério que muitos ainda não compreenderam. Existe um poder escondido em se render. Render-se não é desistir, não é perder, mas é ganhar a vida verdadeira que Deus tem preparada. Hoje, neste estudo, vamos mergulhar fundo na palavra para entender o que significa render-se de acordo com a Bíblia e como isso pode transformar completamente o seu coração, a sua mente e a sua caminhada espiritual. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo mostra que render-se é um ato de entrega total, de colocar tudo nas mãos do Senhor. Mas será que estamos prontos para abrir mão do controle? Será que confiamos o suficiente para deixar que Deus lidere cada decisão, cada passo, cada detalhe da nossa história? Quando olhamos para a Bíblia, vemos que todos os grandes homens e mulheres de fé tiveram que se render em algum momento. Abraão, quando subiu o Monte Moriá com Isaque; Moisés, quando tirou as sandálias diante da sarça ardente; Maria, quando disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. A rendição é sempre o ponto de virada, o momento em que a fraqueza humana se encontra com a força divina. E aqui vai a primeira reflexão para você. Você já tentou entregar algo a Deus e, no fundo, percebeu que ainda estava tentando manter o controle? Talvez suas finanças, talvez sua família, talvez seus sonhos? O que você ainda não conseguiu soltar? Neste vídeo, vamos descobrir juntos que render-se é a chave para experimentar a plenitude de Deus. Vamos revelar como a palavra mostra que a verdadeira vitória não está em lutar sozinho, mas em ajoelhar-se diante do Senhor. Fica comigo até o final, porque você vai ver que o ato de se render não é fraqueza, mas é a maior demonstração de fé que alguém pode ter. A palavra render-se na nossa mente humana muitas vezes soa como fraqueza, soa como alguém que perdeu uma batalha. Mas na Bíblia, render-se tem um significado totalmente diferente. Quando o Senhor chama o seu povo à rendição, ele não está pedindo desistência. Ele está convidando a entregar tudo nas suas mãos, porque só assim podemos viver a verdadeira vitória. Em Tiago 4:7, lemos: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note que a ordem é clara. Primeiro nos rendemos a Deus, depois resistimos ao inimigo. Ou seja, a força não vem de nós mesmos, mas nasce do ato de render-se. Sem essa entrega, nossa resistência cai, mas com ela nos tornamos inabaláveis. O salmista declara em Salmos 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Veja que render-se está ligado à confiança, à fé que Deus é capaz de cuidar de cada detalhe. Mas pergunte a si mesmo: até que ponto você tem confiado? Você entrega a Deus apenas o que não consegue resolver? Ou tem rendido também aquilo que parece pequeno, mas rouba a sua paz? Render-se não é abandonar os sonhos, é colocar os sonhos diante do Senhor. Não é largar a vida, mas é dar o governo da vida àquele que sabe todas as coisas. Foi assim com Ana, mãe do profeta Samuel. Ela se rendeu em oração, entregou a dor da esterilidade e prometeu consagrar o filho ao Senhor. E o resultado dessa rendição mudou a história de Israel. Quando nos rendemos, não ficamos mais vulneráveis. Pelo contrário, nos tornamos invencíveis, porque passamos a viver debaixo da mão poderosa de Deus. E é por isso que render-se é um ato de coragem. É escolher confiar em vez de controlar. É dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Quando olhamos para a palavra, percebemos que as maiores transformações nasceram em momentos de entrega total. Abraão subiu o Monte Moriá, levando Isaque, confiando que Deus proveria. Aquela subida não foi apenas física, foi espiritual. Cada passo era uma declaração de fé. Moisés, diante da sarça ardente, ouviu a voz de Deus e removeu as sandálias. Aquele gesto era um símbolo, reconhecer que o terreno não pertencia a ele, mas ao Senhor. Era a aceitação de um chamado que mudaria o destino de Israel. Maria, em Lucas 1:38, disse: Eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essas poucas palavras carregam uma coragem imensa. Render-se para ela não era medo, mas disposição de viver o plano divino, mesmo sem entender tudo. Paulo, antes perseguidor da igreja, caiu diante da luz no caminho de Damasco. Ali, sua história foi virada de cabeça para baixo. Do orgulho nasceu humildade, da perseguição surgiu pregação. A rendição trouxe propósito. E você já reparou que sempre que um homem ou uma mulher se curva diante de Deus, algo extraordinário acontece? Já pensou se a sua vida também pode experimentar uma virada desse tamanho? Noé, ao obedecer à ordem de construir a arca, enfrentou zombaria, críticas e solidão. Mas sua obediência salvou não apenas sua família, mas toda a humanidade. Sua rendição foi a porta para a preservação da vida. Estes exemplos não são histórias distantes, são convites vivos. Cada um deles nos lembra de que render-se ao Senhor não é perder, é acessar um nível de força e direção que nunca encontraríamos sozinhos. Se Abraão, Moisés, Maria, Paulo e Noé encontraram poder na entrega, por que ainda insistimos em segurar o controle das nossas próprias histórias? Quando alguém decide entregar-se de verdade ao Senhor, algo profundo acontece dentro do coração. A ansiedade perde espaço, porque já não existe a ilusão de controlar tudo. O medo dá lugar à confiança, porque sabemos que a vida está nas mãos certas. Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse convite não é teórico, é real, é promessa de descanso. Quando nos rendemos, abrimos a porta para o Espírito Santo agir. Ele limpa, renova e fortalece. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar sentido. O peso que sufocava é substituído pela paz que excede todo entendimento. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Quantas vezes você tentou resolver sozinho algo que apenas Deus poderia transformar? Será que não é hora de soltar as rédeas e deixar o Senhor guiar? A rendição também molda a nossa identidade. Deixamos de ser definidos por erros, medos ou culpas e passamos a ser guiados pelo amor de Deus. Isso gera segurança, firmeza e coragem para enfrentar qualquer circunstância. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o retrato do coração rendido. Um coração que vive, mas vive para Cristo. Render-se, portanto, não é um ato único, mas uma postura diária. É escolher, todos os dias, confiar naquilo que Deus já estabeleceu. É viver com olhos fixos na eternidade e pés firmes na obediência. Render-se a Deus não é apenas um conceito espiritual distante. É uma prática que muda as escolhas do dia a dia. Quando entregamos o coração, também aprendemos a entregar as palavras, as atitudes e até os pensamentos. Em Colossenses 3,17 está escrito: E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, cada ação se torna expressão de rendição. Na vida prática, isso pode significar perdoar quando a vontade é guardar mágoa. Pode significar escolher honestidade quando a oportunidade de enganar parece mais fácil. É confiar que Deus sustenta mesmo quando os olhos veem escassez. E aqui eu te pergunto, existe alguma área da sua vida em que você ainda tenta lutar sozinho? Talvez nas finanças, talvez na família, talvez em decisões que parecem urgentes. Você já pensou em como seria diferente se colocasse isso diante de Deus em oração? Rendição também se manifesta no uso do tempo. Quando priorizamos a presença de Deus em meio à correria, mostramos que Ele é mais importante que nossas agendas. É a prática de buscar primeiro o reino e confiar que as demais coisas serão acrescentadas. É nesse lugar de entrega que a transformação acontece. Corações duros se tornam sensíveis, medos são substituídos por coragem, fraquezas se tornam oportunidades para Deus demonstrar a sua força. 2 Coríntios 12:9 nos lembra: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente nesse ponto que a rendição deixa de ser teoria e passa a ser experiência real. Dentro de cada um de nós existe uma batalha silenciosa.
É a luta entre o desejo de controlar e o chamado para confiar. Queremos decidir tudo, traçar cada passo, definir cada detalhe, mas a palavra nos convida a entregar. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o convite. Menos confiança no próprio raciocínio, mais confiança em Deus. Essa luta não é fácil. Há dias em que sentimos segurança em render, mas em outros, a ansiedade nos empurra para retomar o controle. A mente diz: e se não der certo? Mas a fé responde: Deus continua no trono. Você já viveu esse dilema? Já percebeu como é difícil entregar um problema e no dia seguinte sentir vontade de pegar de volta? Isso mostra que rendição não é um evento único, é um processo diário. Jesus, no Getsêmani, nos deu o maior exemplo. Em Lucas 22:42, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A rendição não anulou a dor, mas trouxe força para suportar a cruz. Essa é a chave. Render-se não significa ausência de luta, significa vitória sobre ela. É reconhecer que, mesmo no meio da dor, Deus continua sendo Deus e sua vontade é sempre melhor que a nossa. Quando o coração escolhe confiar e se render, os frutos são visíveis e profundos. O primeiro benefício é a paz. Filipenses 4:7 nos ensina: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende de circunstâncias, mas nasce da entrega. Outro benefício é a liberdade. A rendição nos liberta do peso de tentar controlar o incontrolável. Deixamos de carregar fardos que nunca foram nossos. Como disse o próprio Jesus em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também recebemos direção. Um coração rendido é capaz de discernir melhor a voz de Deus. Quando deixamos de lado a autossuficiência, ouvimos com clareza o que o Espírito Santo fala. Salmos 32:8 confirma: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E aqui vai uma reflexão. Você já experimentou a paz que vem de soltar algo nas mãos de Deus? Já percebeu como a angústia cede espaço à confiança quando você decide entregar em oração? Outro benefício é o fortalecimento espiritual. Quem se rende não fica mais fraco, pelo contrário, torna-se forte. Porque já não luta sozinho, mas caminha sustentado pelo Senhor. Isaías 40:31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Por fim, a rendição traz intimidade com Deus. Quando paramos de resistir, experimentamos o amor do Pai de uma forma mais próxima e real. É nesse lugar de entrega que descobrimos que Ele é suficiente e que nada pode nos separar do seu cuidado. Quando resistimos ao chamado de Deus para render o coração, inevitavelmente enfrentamos consequências. A primeira delas é o peso da ansiedade. Quem insiste em segurar o controle vive sufocado pela preocupação porque tenta resolver sozinho aquilo que pertence ao Senhor. O profeta Jeremias descreve em Jeremias 17:5: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o retrato de quem rejeita a rendição, confiar apenas na própria força. Outra consequência é o cansaço espiritual. Quem não se rende gasta energia em batalhas que não pode vencer. É como remar contra a correnteza. Quanto mais luta sozinho, mais fraco se torna. E você? Já percebeu como é desgastante tentar resolver tudo sem buscar a direção de Deus? Quantas vezes a exaustão foi fruto da falta de entrega? A resistência também gera distância do Senhor. Quando não rendemos, fechamos espaço para que o Espírito Santo trabalhe. Ficamos insensíveis à sua voz e acabamos endurecendo o coração. Um exemplo disso está em Jonas. Ele fugiu da ordem divina e acabou no ventre de um grande peixe. Sua resistência atrasou seu chamado, trouxe tempestade sobre outros e quase custou sua vida. Tudo mudou somente quando se rendeu em oração. Por isso, resistir à rendição não é apenas desobediência, é perda. Perdemos tempo, perdemos paz, perdemos a oportunidade de experimentar a graça em sua plenitude.
Viver rendido a Deus não é um evento único, é uma decisão diária. É acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Essa rendição se manifesta em atitudes simples. No momento em que oramos antes de agir, quando buscamos a palavra, em vez de depender apenas da lógica humana. Em Colossenses 3,16 está escrito: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Isso significa que a rendição também é aprender a ouvir a voz de Deus antes da nossa própria. Ela aparece no trabalho, quando escolhemos agir com honestidade, mesmo que isso custe oportunidades. Aparece na família, quando decidimos amar e perdoar em vez de alimentar rancor. E aqui vai uma pergunta: qual área da sua vida ainda precisa desse passo de fé? Existe algo que você tem guardado apenas para si, quando na verdade deveria entregar nas mãos do Senhor? Viver rendido também é reconhecer limites. É admitir que não podemos resolver tudo sozinhos. Essa consciência não nos torna fracos, mas nos leva a depender mais do cuidado do Pai. É também cultivar intimidade. Quanto mais buscamos a presença de Deus em oração e leitura da Bíblia, mais natural se torna a entrega. Rendição se torna estilo de vida. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. Não significa viver de joelhos o tempo inteiro, mas carregar no coração uma disposição constante de confiar. No cotidiano, render-se significa confiar quando as portas se fecham e agradecer quando elas se abrem. É descansar no fato de que o Senhor conhece o caminho melhor do que nós. Chegamos ao final deste estudo, e uma verdade se destaca: render-se não é perder, é ganhar uma vida cheia da presença de Deus. Render-se não é fraqueza, é o maior sinal de fé. É confiar que o Pai sabe mais e que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Isaías 55:9 declara: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aqui vai a última pergunta para você. O que você precisa entregar hoje nas mãos do Senhor? Qual parte da sua vida ainda está resistindo em se render completamente a Ele? Se esta palavra falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem da Bíblia. Agora, vamos orar juntos. Senhor, ensina-nos a viver em rendição. Tira de nós o peso de querer controlar tudo e coloca em nossos corações a paz que só vem de Ti. Ajuda-nos a confiar em cada detalhe da vida, porque sabemos que o Teu plano é perfeito. Em nome de Jesus, amém.